agora vamos falar sobre meio ambiente, principalmente voltado às questões climáticas, né? A cada ano que passa, Santa Catarina, o nosso estado, apresenta de forma mais intensa os reflexos do aquecimento global. E nesse contexto, né, das mudanças climáticas, há perdas de vidas e também grandes prejuízos relacionados aos desastres naturais aqui no estado. E para falar um pouquinho sobre como reduzir esses danos, né? Estamos aqui ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã com a consultora ambiental e diretora da Neocarbon Forest Standard, que é a Patrícia de Luca Lima, ao vivo conosco para falar um pouquinho sobre esse tema. Patrícia, bom dia, bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Patrícia, essa semana, né, inclusive, a grande informação climática, nós, inclusive, chegamos a noticiar aqui também através do Leandro Puchalski, que é a presença da quarta onda de calor neste ano, que deve, né, se estender até a semana que vem, com aqueles abafamentos, as altas temperaturas. O que isso representa, né? Principalmente, vamos falar aqui de Joinville, de Santa Catarina, o que representa essa realidade para a gente hoje? Ok. A mudança do clima é algo que está acontecendo no mundo todo. Ela é real no mundo inteiro, todo. A questão é como que a gente passa por ela de forma um pouco mais estável, quase impossível. O que acontece na mudança do clima, nos episódios, graças à mudança do clima, é que acontece mais danos ambientais causados por ondas climáticas como calor intenso, chuva intensa. Então a gente tem alagamento, nós temos perda de biodiversidade por queimadas em algumas regiões, nós temos alteração da agricultura, porque a agricultura ela precisa de um clima específico ou para semente brotar ou para fruta. Então, os danos que isso daí causa a toda a economia, não só de Santa Catarina, mas mundial, é questão de saúde, está ligada à questão da agricultura, com infraestrutura, perda de infraestrutura. E os estados, os municípios, e vamos pensar em Joinville, Jaraguá, essa região aqui, a gente tem questões de alagamentos intensos também. Então, a gente tem maior produção de chuvas graças a ondas extremas de calor, porque a chuva ela é formada a partir da evaporação. Então, assim, a gente vai ter mais alagamento daqui a algum tempo. Ao mesmo tempo que a gente tem um período de seca dentro do próprio estado, do próprio município também. Além da questão de doenças, né? A gente vê que a dengue é uma doença que é uma endemia que está acontecendo, é uma epidemia que está acontecendo na América do Sul, inclusive, mas aqui especialmente. E isso daí é causado também por questões de mudanças do clima. Excesso de chuva forma poças d'água que ajuda na proliferação do mosquito dentro das cidades. Patrícia, como a gente falou na abertura, né, do nosso bate-papo aqui da nossa entrevista, anualmente Santa Catarina registra, né, aquelas ocorrências ambientais bem impactantes, tanto na vida das pessoas como na economia, na própria infraestrutura, na agricultura, como você bem mesmo já citou. E o estado é um que, inclusive, é um dos que mais expande, né, demograficamente. A população de Santa Catarina aumentou, inclusive, 3 vezes mais do que a média brasileira. Quais são as consequências ambientais disso na tua análise? Do aumento de pessoas em Santa Catarina? Isso. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Nós temos florestas, muitas florestas, nós temos infraestrutura e temos emprego. Isso quer dizer o quê? Que tudo é propício para viver bem. Então é um estado que se vive bem. Naturalmente, a gente tem, então, uma imigração de pessoas para o estado, para Joinville, para essa região onde tem mais indústria. Isso é bom? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter mais saúde disponível, mais educação disponível, porque tem gente chegando, né? E, obrigatoriamente, na educação e na saúde, a prevenção é o mais importante. Como? Educar para mudanças climáticas, a adaptação à mudança do clima. Quando vem gente de outros estados, aonde eles vão ficar aqui em Joinville? Alguns vão ficar em regiões que são regiões vulneráveis, que são a região ali do início da Babitonga, onde tem mais alagamento. Então, isso daí vai colaborar para a gente ter um custo de implementação de infraestrutura e a gente vai ter mais custo, a gente tem mais gastos para adaptação a essas mudanças climáticas, principalmente pela chegada de novas
pessoas na cidade. O município tem que se preparar para maior quantidade de pessoas e tem que se preparar para esses eventos extremos. E é uma preparação aprofundada, análise de risco aprofundada no município para avaliar ao longo dos próximos 10 anos como vai ficar o município e quais as regiões que não devem ser habitadas para evitar que a gente tenha gastos públicos com adaptação àquela mudança climática que aconteceu. Mas ainda pegando o gancho da tua resposta, né? O que pode ser feito efetivamente para reduzir esses danos ambientais? Muito bem. Primeiro a gente identifica quais os danos ambientais. E outra coisa que a gente pode fazer é diagnosticar qual a emissão de carbono do município, da indústria, das empresas. Para fazer esse diagnóstico é necessário fazer um documento ou um cálculo que é chamado de inventário de gases de efeito estufa. O inventário, ele dá um diagnóstico de qual o potencial de aquecimento global de uma empresa, de um município inteiro, ou de uma indústria, ou até de uma pessoa. Eu mesma gero gás de efeito estufa. E com esse diagnóstico, sabendo quanto eu contribuo para o aquecimento global, eu consigo então fazer o processo que a gente chama de descarbonização, ou redução de emissões de gás de efeito estufa, e isso daí contribui também para reduzir esse efeito climático, é mitigar as mudanças do clima. Certo. Ô Patrícia, a gente sabe que Joinville e Jaraguá do Sul, por exemplo, né, são cidades que abrigam grandes empresas com aquele posicionamento no mercado internacional, inclusive. E essas companhias, né, já têm aí uma conscientização maior da importância da sustentabilidade ambiental para a propagação, inclusive, dos próprios negócios. Como é que elas podem ajudar, né, a sociedade a ter um amadurecimento maior nessa área ambiental, por exemplo? Muito bem. Essas indústrias, ela tem que traçar metas. Metas que a gente chama de metas de descarbonização e redução de emissão de gases. Essas metas, elas estão dentro de um sistema que a gente chama de ESG, que é ambiental, social e econômico. A indústria ela tem que se adequar ao ESG e começar a traçar metas de descarbonização. Como que ela faz isso? Novamente, o inventário de gases de efeito estufa é o primeiro passo para que ela comece a fazer o seu processo de descarbonização. Eu primeiro tenho que me conhecer, ver qual que é o meu risco climático, qual que é o risco da mudança do clima para minha empresa e daí trabalhar de forma a reduzir essa emissão. Outra coisa que ela precisa também estar fazendo junto nesse ESG é a educação ambiental dos seus empregados, dos seus funcionários. Educar para mudanças do clima é extremamente importante, porque todos nós devemos estar preparados para um ambiente um pouco mais hostil, com mais alterações de temperatura constante em pouco espaço de tempo. Então, a gente já está na 4ª onda. Quando que isso daí aconteceu no planeta? Não, a gente via pouco isso. Mas eu sempre foi quente. Não, sempre foi quente desse jeito todo o tempo? Era quente ali, lá, né? Mas não era todo o tempo. A gente não tinha tantos eventos extremos. Agora a gente já tem maior quantidade no ano e já é mais difícil se adaptar a isso. Patrícia, você acha que apesar de toda a informação que está aí, né, a internet que te mostra todas essas coisas, os veículos de comunicação, os rádios, as TVs, enfim, os jornais, você acha que ainda falta conscientização das pessoas? Falta muito. Quando eu falo para você gases de efeito estufa, é uma palavra que as pessoas não conhecem. Elas não entendem o que é um gás de efeito estufa e eu vou explicar. É um gás que colabora para aumentar a camada de proteção da Terra para evitar que saia o calor. Isso quer dizer que a gente está colocando um cobertor em volta da Terra e esse cobertor está ficando mais grosso, de uma linguagem mais simples. E cada vez, quanto mais grosso ele fica, o calor ele não deixa de entrar na Terra, ele continua entrando. A questão é que ele não sai mais da Terra, ele vai ficando aqui e a gente vai virando um caldeirão. Literalmente, Joinville, como é úmido ainda, vira realmente um caldeirão. É quente e úmido. E a gente vai ficando mais quente. Então, o ideal é reduzir o tamanho dessa capa de proteção da Terra, permitindo que o calor saia para o universo. E isso daí, para fazer isso, é necessário, então, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que a gente chama também de carbono, né? Carbono equivalente. Então, isso daí é um primeiro princípio. E entender isso é uma das questões que
muito poucas pessoas têm esse conhecimento. Ficou na academia, alguns consultores, ainda não está liberado isso daí para a população. E isso daí que a gente tem que fazer, é entregar educação, né? Conscientizar que se você usa um carro com gasolina, você está emitindo gás de efeito estufa. Se você queima lixo, está emitindo gás de efeito estufa. Se você desmata a floresta e queima a floresta, emite gás de efeito estufa. Então, várias atividades que a gente faz, lixo, se a gente gera muito lixo, gás de efeito estufa. Gasta muita energia elétrica, gás de efeito estufa. Usa muita água, também. Então, assim, veja que tudo que a gente faz emite gás de efeito estufa. Tudo. Desde o transporte, até a água, até a alimentação, tudo. Então, a gente tem que reduzir e fazer esse processo de forma mais consciente. Consumo de água, de energia, de comida, tipo de resíduo que a gente gera, uso de transporte, tudo tem que ser de forma mais consciente. Patrícia, qual é o trabalho, né, apresentado pela organização que você representa aqui em Joinville? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela também. E o que está sendo apresentado de prática junto às organizações e às empresas, até para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Ok. Nós hoje temos um programa Carbono Neutro 2030. É um programa inovador no Brasil, onde ele aborda 3 pilares principais. Primeiro, você faz o diagnóstico através do inventário de gases de efeito estufa. É fundamental para qualquer empresa que esteja no ESG ou que queira entrar no ESG ter o inventário de gases de efeito estufa. Segundo, você faz a compensação das suas emissões. De que forma? Protegendo florestas brasileiras. Então, nós temos um sistema de registro de projetos com projetos certificados internacionalmente que geram crédito de carbono e colaboram para a proteção da floresta brasileira. Então, essa empresa, depois de fazer o diagnóstico, ela compensa de 1 para 1 a sua emissão de carbono, protegendo floresta. O Brasil é o maior emissor de carbono por desmatamento. Não é na indústria, não é no transporte, não é na energia, é em desmatamento. O que a gente tem que fazer? Reduzir desmatamento. Como a gente reduz? Incentivando a proteção da floresta em pé. E o mundo é econômico. A gente precisa pagar para isso. Então, pagamos para proteger a floresta em pé e assim a gente faz a compensação de carbono. E no final a gente tem, então, o que a gente chama de selo carbono neutro. O que todo mundo quer, o que todo mundo vê é um selo. Esse selo, ele representa aquela empresa. Ela fez seu diagnóstico, fez descarbonização, está descarbonizando a sua planta, reduzindo as suas emissões de carbono e está protegendo a floresta. Então, a gente está com os 3 pilares principais. Cuido da floresta, diminuo a emissão de carbono e faço diagnóstico anual. Aí eu tenho um selinho que eu coloco na minha marca e utilizo ela para mostrar para o mundo o que eu estou fazendo dentro da grande cadeia do ESG. Muito bem. Patrícia de Luca Lima, que é consultora ambiental, nosso muito obrigado. É sempre um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho e volto sempre. Obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo.